Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma hora da novidade e hoje nós vamos falar sobre a compostagem. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos repetir? Compostagem. Isso mesmo, a compostagem, pessoal, é um processo que vai ajudar a gente a não desperdiçar e a poluir menos o meio ambiente. Olha que bacana! Então, a compostagem é um tipo de adubo. Você já ouviu falar sobre adubo? Bom, adubo, pessoal, é uma matéria que é misturada junto com a terra para fertilizar o solo, para que novas plantinhas venham crescer naquele solo, para dar bastante nutrientes. Isso mesmo, esse é o adubo. E a compostagem é um adubo ambientalmente responsável. Olha que bacana! Muitos adubos que nós compramos, pessoal, nas floriculturas, nas lojas que vendem materiais para plantação, jardinagem, são químicos, são produzidos, pessoal. Não é algo natural, é produzido. Então, a compostagem é completamente contra isso. A compostagem é uma forma de adubo ambiental responsável. Então, é produzido pelo próprio ambiente, pela própria matéria que nós temos no nosso dia a dia. Olha que bacana! Então, vamos lá descobrir como é feito a compostagem? Bom, primeiro, a gente tem que entender que a compostagem é um resíduo orgânico transformado em adubo. Então, ele traz muitas vantagens, meninos. Uma delas é o valor. A compostagem é muito barata de se fazer, pessoal. O adubo costuma ser bem caro, então você evita de gastar dinheiro. A compostagem pode ser vendida, olha que bacana, ainda dá para ganhar dinheiro com matéria que a gente vê todo dia na nossa casa. Nós vamos aprender como se faz. E outra vantagem é que ela reaproveita resíduos que tem na nossa casa. Olha só que legal, coisas que iriam para o lixo, na verdade, vão ajudar a transformar, a virar esse adubo. Olha que bacana! E, além de tudo, a compostagem é muito boa para o nosso solo. A terrinha fica muito nutrida e vai ajudar a várias plantinhas, vários alimentos a crescerem naquele lugar que a gente fizer a compostagem. Não é bacana? Então, vamos lá descobrir como é feita. Bom, como eu já comentei, na compostagem a gente reaproveita resíduos. Então, pessoal, numa casa que tem 2 pessoas, a compostagem normalmente vai ser pequena. Numa casa que tem 4 pessoas, vai ser um pouquinho maior. E assim vai indo. Quanto mais pessoas existem naquela casa, maior é os resíduos que vai ter naquele lugar, o lixo vai ser cada vez maior e aí vai poder fazer uma compostagem cada vez maior também. Então, meninos, a compostagem é feita na nossa própria casa. Então, vamos pensar. Hoje em dia, a gente mora ou em casa ou em apartamento, não é verdade? Então, nos 2 lugares é possível fazer a compostagem. Mas é preciso que esse local seja arejado, que bata bastante vento, que seja fresco, que não tenha luz do sol direto, que não seja tão quente. Isso mesmo. E quando nós moramos em casa, nós podemos fazer a compostagem no nosso próprio quintal, na terra. Por quê? Porque essa compostagem solta um líquido. Então, nós precisamos pensar aonde esse líquido vai parar. Então, se a gente morar numa casa que tem um quintal, nós podemos fazer nesse quintal. Agora, se a gente mora num apartamento ou numa casa que não tem quintal, onde a gente vai fazer essa compostagem? Bom, aí é importante que tenha uma caixinha com areia ou com terra e que a compostagem fique em cima dela. E a nossa compostagem vai ser feita em um recipiente que seja fechado, que tenha uma tampa. Por quê? Já que é feito com resíduos, existem muitos animais que vão começar a pousar naquele lixo. Então, pessoal, é preciso que tenha uma tampa
para que não dê nenhum bichinho, não dê nenhum inseto lá dentro, tá bom? E aí, esse recipiente é interessante que ele seja de plástico ou de madeira. Então, ele pode ser um monte de pneu um em cima do outro, existe compostagem que é assim. Ele pode ser num plástico, num pote de plástico bem grande ou pequeno. Ele pode ser numa caixa de madeira, isso mesmo. Então, dá para você reutilizar, reciclar vários materiais para fazer essa compostagem. Não gasta nada. Mas então, meninos, o que a gente vai colocar dentro desse pote, tia Nicole? Bom, a gente vai colocar resíduos orgânicos, como eu falei. Mas o que será que são esses resíduos? São sobras de alimentos, meninos. Isso mesmo, de frutas, de legumes, de massas, de grãos, como feijão, pó de café também pode ir. Olha só que legal. Pó de café também pode ir, olha só que legal. Casca de ovo, isso mesmo. Então, são esses restos de alimentos, cascas de ovos, café, tudo aquilo que a gente ia jogar no lixo vai para nossa compostagem. Mas não pode ter carne, não pode ter alimento cozido, porque senão não fica tão bom, não vai dar tão certo. É preciso que seja alimentos crus. Então, casca de banana, legumes que a gente não vai comer, o cabinho dos legumes, do alface que a gente tira, um tomate que tem estragado, que iria pro lixo. Olha só que legal. Tudo é reutilizado na compostagem. Então, são esses restinhos de alimento. E aí nós vamos pegar todo esse resto e vamos fazer picadinho. A gente vai picar bastante, deixar eles bem picadinhos para colocar na nossa compostagem. E aí, como ela é feita, meninos? Bom, a gente vai pegar aquele pote que a gente separou, ou um pneu, né, uma pilha de pneu, ou pote de madeira, de plástico, e a gente vai começar a colocar esses resíduos picadinhos que a gente separou. A gente vai fazer em camadas. Nós colocamos primeiro esse resíduo, esse lixo, depois nós colocamos folhas secas, gramas secas, uma vegetação que tá sequinha por cima. Então, nós fazemos como se fosse uma pilha. Ó, nós vamos colocar no primeiro andar os resíduos, depois um monte de folhinha seca. Depois a gente faz mais uma camada de resíduos, depois mais uma de folha seca e vai fazendo. Tem compostagem que tem até 1,5 m, meninos. Então, vai colocando um por cima do outro e a última camada tem que ser de folha. Então, lá em cima tem que tampar tudo com folha e com graminha seca. Aí, pessoal, vocês acham que já tá pronta a nossa compostagem? Não, ainda não está pronta. Tem que ter bastante paciência, pessoal, porque esse tanto de camada, depois que a gente fez bonitinho, colocou um monte de folhinha seca, nós tampamos com a tampa desse pote e nós esperamos de 70 a 90 dias, pessoal. Olha só, é bastante dias, mas vale muito a pena. Então, nós esperamos de 70 a 90 dias e a cada 10 dias você vai com uma espátula, com um graveto e vai revirar essa matéria. Então, você vai mexer tudinho, colocar bem lá no fundo e ficar deixando o ar entrar. Aí você vai misturar tudo e vai deixar tudo bem juntinho. E vocês vão perceber, pessoal, que vai sair um líquido, igual nós falamos lá de baixo. Essa matéria vai começar a decompor junto com a terra, junto com aquelas plantas, né? E aí, pessoal, vai começar a sair um líquido. E esse líquido tem que se jogar fora. Por isso que é preciso que no apartamento tenha aquela caixinha de areia. Agora, se a gente tá num quintal, esse líquido vai para dentro da terra. E aí, pessoal, quando você for mexendo durante esses 70, 90 dias, você vai começar a observar que existem minhocas lá dentro. Isso mesmo, surgiu minhocas lá dentro. E essas minhocas recebem o nome de composteiras. Olha só que legal, porque são elas que vão ajudar todo naquele processo de transformação
daqueles resíduos com as plantinhas em adubo. Olha que bacana! Então, quando tem minhoca na nossa terrinha, pessoal, significa que ela tá muito boa. A minhoca ajuda a colocar oxigênio dentro da terra. Vocês lembram que nós tivemos uma hora da novidade sobre isso? Foi o tio Pablo que falou. Então, pessoal, se você observar que tem alguma minhoquinha lá dentro, é porque a sua compostagem tá, ó, nota 10. E aí, por que a gente faria todo esse processo, meninos? Para poder ajudar no nosso meio ambiente. Tudo aquilo que ia pro lixo, que ia misturar junto com os outros materiais, ia pro lixão, no mesmo lugar onde ia outras matérias que não conseguem ser recicladas, a gente consegue reaproveitar. Olha só, a gente consegue fazer o nosso próprio adubo. E aí, pessoal, esse adubo, depois de 70, 90 dias, ele já vai estar, ó, muito bom. E aí, você consegue plantar alimentos lá. Olha só que legal. Você pode pegar essa compostagem e colocar junto com a terrinha, na horta, no jardim. E aí vai nascer um monte de plantinha, um monte de alimento super gostoso e saudável. Olha que bacana. Agora eu vou contar para vocês uma curiosidade do nosso país. Vocês sabiam que no Brasil, por dia, se produz mais de 120 milhões de quilos de lixo? Meninos, é muito lixo. Dá para encher mais de 6 piscinas olímpicas por dia de tanto lixo que o nosso país produz. Olha só, é muita coisa, não é? Aonde esse lixo vai parar? Vai chegar um dia em que, se a gente não mudar os nossos hábitos, não vai ter onde colocar lixo. E aí a gente vai ter que viver no meio do lixo. Então a compostagem é uma forma de ajudar o meio ambiente. Olha que bacana. Agora você já conhece e já sabe um pouquinho mais sobre essa palavra tão difícil, compostagem. E você pode contar para alguém. Será que alguém da sua família sabe o que é? Muito bem, então vai lá contar para ela, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!